Bem-vindo ao Guia Completo NetBeans. Nesta videoaula eu estarei abordando o menu Ferramentas do NetBeans. Eu estarei explicando a maior parte das funcionalidades desse menu Ferramentas. Antes de começarmos a trabalhar com o menu Ferramentas, vamos criar um projeto. O projeto será do tipo Java Web e vou selecionar esse projeto. Por que eu estou criando um projeto? Pois geralmente quando trabalhamos com o menu e selecionamos um projeto, alguns recursos são adicionados no menu Ferramentas. Eu vou mostrar isso para vocês para que vocês possam entender o que eu estou falando. Ok, o projeto foi carregado. Veja o menu Ferramentas, ele aparece todas essas opções. Ok. Se eu não tivesse selecionado o projeto, por exemplo, vou clicar aqui no banco de dados, na aba serviços, veja que algumas opções foram desabilitadas. Uma vez que eu tenha selecionado o projeto, algumas funções foram habilitadas. Então, esse é o motivo por estar criando um projeto para trabalhar com o menu Ferramentas. Dando início ao menu Ferramentas, estarei trabalhando com Analisar Javadoc. Então vou dar um clique nessa opção, Analisar Javadoc. Veja que está sendo feita uma análise ao Javadoc. E aí, ao terminar, é demonstrado o resultado dessa análise. Vamos ver aqui em cima. Veja que temos várias classes, ok? Temos o projeto, temos os pacotes e temos as classes que estão dentro desses pacotes. E todas elas informam o seguinte: criar Javadoc em falta para o Get Entity Manager. Falta o Javadoc. Ao mesmo, para todos que estão abaixo, está faltando o Javadoc. O que eu estarei fazendo? Eu estarei corrigindo esses erros do Javadoc. Vou selecionar, por exemplo, essa classe. Deixa eu simplesmente dar um clique aqui e vamos ver como que está essa classe. Veja que a classe ela não possui nenhum comentário, ok? Vou fazer a correção dessa classe aqui, Customer JPA Controller. Muito bem. E olha só o que aconteceu. Foi incluindo aqui, né? Foi incluído esses comentários em todas as funções dessa classe. Vou clicar no projeto novamente, vou retornar ao menu Ferramentas, analisar Javadoc, vamos ver se aquela classe ela desaparece daqui. Então, veja que a classe ela não mais aparece, porque já foi corrigido o Javadoc. Retornando ao menu Ferramentas, eu estarei explicando agora criar teste JUnit. Essa opção ela costuma aparecer quando você seleciona uma classe. Se você, por exemplo, selecionar um projeto, essa opção desaparece. Uma vez selecionada uma classe, ela aparece. Então, vou clicar aqui, criar teste JUnit. Vai aparecer essa janela informando qual a versão que eu quero trabalhar. Depois aparece essa outra janela para eu selecionar o que eu quero gerar, o nome dela, ok? Vou clicar em OK e veja que na minha biblioteca de testes aparece
essa classe, porém para testes. Veja que minha classe de testes ela foi criada. Retornando ao menu ferramentas, temos aqui a opção aplicar a correção de comparação. Os arquivos de correção permitem que os desenvolvedores de softwares que não estão compartilhando um repositório comum distribuem e integrem as modificações feitas no código. Através desse recurso, através dessa funcionalidade aplicar correção de comparação, o IDE permite criar e aplicar patches que atualizem as cópias dos arquivos de origem de forma que as alterações não tenham que ser incorporadas manualmente. Essa opção aqui, ela só vai funcionar uma vez que seja criado através desse menu equipe CVS. Aqui, esse arquivo aqui. Se você estivesse usando CVS, você estaria exportando patch de comparação para depois indo aqui no ferramentas e a clicar correção de comparação. Então você aplica a correção selecionando aquele arquivo que foi exportado através do menu equipe utilizando o CVS. Como essa opção não trabalhamos no menu equipe, eu não estarei trabalhando aqui no menu ferramentas. Porém, fica aí a explicação para quem quiser trabalhar com CVS e fazer a correção de comparação. Estarei clicando no meu projeto, retornando ao menu ferramentas e estarei trabalhando agora com a opção adicionar aos favoritos. Vou clicar aqui. Uma vez clicado nessa opção, veja que na janela favoritos o projeto é adicionado. A janela favoritos ela permite que você acesse arquivos no computador ou rede sem ser preciso criar um projeto para o arquivo. Apenas gostaria de informar que os comandos de nível do projeto, tais como executar projeto, não estão disponíveis na janela favoritos. Para que tais comandos fiquem disponíveis, você precisa ter um projeto aberto na janela projetos. A vantagem também de se adicionar um projeto aos favoritos é que tem arquivos que não é demonstrado através dessa janela projetos. Então, por exemplo, vou clicar em favoritos. Veja aqui que eu estou aumentando. Existem arquivos que não é demonstrado. Por exemplo, esse build.xml, que é responsável pela construção. Se você clicar em projetos, você não vai encontrar ele. Eu posso dizer para você que essa aba favoritos, que é essa janela aqui, ela é como se fosse um Explorer. Você teria acesso a todos os arquivos do seu projeto. Estarei selecionando aqui essa classe de teste. Vou ao menu ferramentas e estarei trabalhando com essa opção comparar. Vou clicar em comparar. Nessa opção eu tenho aqui uma classe Customer JPA Controller Teste que eu estarei selecionando. Informo que eu estarei comparando essa classe aberta com este arquivo de fora. Vou clicar nele e veja que é feita a comparação. Como ambos os arquivos são semelhantes, não existe nenhuma diferença entre eles. Se você tivesse selecionado um arquivo com alguma alteração, com certeza o NetBeans estaria demonstrando as linhas que foram alteradas. Irei demonstrar agora algo muito importante. Por exemplo, eu estarei exportando, essa comparação para um arquivo chamado aaa.patch. E aí, selecionando essa classe, vou retornar ao menu ferramentas e clicar aqui aplicar correção de comparação. Eu tinha dito que através do CVS
seria possível trabalhar. Porém, pelo que eu estou vendo aqui, é possível trabalhar caso você selecione a opção comparar e clique em exportar. Então vou comparar com esse arquivo, correção. Estará aparecendo essa pergunta aqui, arquivo de correção aplicado com sucesso, visualizar alterações aplicadas, vou clicar em sim. Como não existe nenhuma alteração, no arquivo ambos são iguais, não terá modificações nesse arquivo. Veja que não tem nenhuma modificação. Agora eu estarei trabalhando com essas opções aqui, internacionalização. Veja que tem várias opções aqui. Você pode internacionalizar, inserir string internacionalizada, e você tem esses assistentes de internacionalização e de teste de internacionalização. Eu estarei trabalhando aqui com essa primeira opção, internacionalizar. Se você não sabe para que serve esse internacionalizar, é o seguinte: acredito que você já deve ter trabalhado com os arquivos bundle.properties. Esse bundle.properties ele internacionaliza uma string para que você possa estar utilizando no seu projeto. Por exemplo, vou clicar em selecionar aqui um pacote. Vou selecionar um pacote e vou criar um arquivo aqui chamado com bundle. Acho que é assim que escreve. Criar novo. Vou clicar em OK. Aqui eu selecionei essa string aqui, ó. Porém, eu queria apenas selecionar essa parte aqui. Ok, ele já selecionou para mim. Tem as aspas, que seria a chave. O valor seria a mensagem, que seria essa mensagem mesmo. Vou clicar no comentário aqui. Será substituído por esta mensagem. Vou clicar aqui em substituir. Uma vez que eu clique em substituir, o arquivo foi criado. Veja que aquela observação é colocada aqui em comentário e aquele parâmetro, ou seja, aquela frase que eu tinha colocado, seria substituído por este valor aqui, que seria essa frase. Vou fazer um outro exemplo para que você possa estar entendendo melhor. Vamos imaginar aqui que tem uma mensagem, por exemplo, essa mensagem aqui: You must retain push order. Então, eu vou colocar mensagem order aqui, ó. Vou clicar nele, internacionalizar. O pacote vai ser Java Surface Bundle Properties. O valor é customer. A chave é customer. E o valor seria isso aqui. You must retain push order. Comentário, colocar como purchase order. Clicar em substituir. E agora vamos lá no bundle e veja que temos o customer e a sua mensagem. Veio com barra aqui, deixa eu ver porque se veio com barra. Realmente não sei se é por causa do espaço. Acho que seja por causa do espaço aqui. Vamos tentar novamente. Vamos ver o que acontece sem espaço. Customer e a mensagem. Ok, agora foi sem a barra.
simplesmente dar um Ctrl Z aqui. Vou deletar esse arquivo e vamos continuar. Retornando ao menu ferramentas, vamos para inserir string internacionalizada. Então, eu estarei selecionando, por exemplo, Customer novamente. Vou clicar nessa segunda opção. Vou selecionar o pacote. Como não tem um arquivo, eu tinha deletado. Estarei criando, selecionando ele. A chave, vou clicar aqui e vou adicionar Customer. O valor eu vou colocar aqui, vendas, por exemplo. Opa, vou colocar venda aqui, não tem nada a ver esse nome, vai colocar vendas. E aí, comentário, vendas. Vou clicar em OK. Analise que foi adicionado o valor vendas para essa string customer, este valor customer aqui. E aí foi adicionado aqui também customer java, ponto útil, ponto research bundle, ponto get bundle e a localização dele, ponto a get string customer, que seria esse valor. Então é para isso que serve essa opção. Geralmente esse bundle ele é muito utilizado para internacionalizar arquivos de página no Java Surfaces. Você tem, por exemplo, lá no Java Surfaces, deixa eu abrir essa página aqui. Você tem um valor, por exemplo, aqui no value show all push order items. Você simplesmente coloca lá o seu bundle, por exemplo. Vamos imaginar que seu bundle chama-se msg ponto, e aí a variável, por exemplo, customer aqui. Então, se eu colocar nessa minha página que este arquivo bundle ele chama msg ponto, o valor aqui ponto customer, ele estaria puxando essa variável vendas para ser demonstrado aqui, ao invés de eu tacar diretamente uma string. Retornando ao menu ferramentas, internacionalização, vamos trabalhar agora com assistente de internacionalização. Eu vou selecionar esse código-fonte, vou clicar em próximo. Há a possibilidade de você adicionar outras classes, porém vou trabalhar apenas com essa classe. Selecione os pacotes de recurso onde serão armazenados as strings de internacionalização. Vou clicar nele aqui, selecionar todos. Vou criar um arquivo. Como não tenho arquivo, eu tenho que vir aqui. Vou criar um novo. Ótimo. Então, esse código-fonte ele estará trabalhando com esse bundle aqui. Como informei, esse bundle ele é mais utilizado para internacionalizar arquivos de página. Porém, como é apenas um exemplo, eu estou trabalhando com uma classe. Clicando em próximo, o código-fonte, ok. A string inicial aqui, informando o arquivo bundle como arquivo que está sendo utilizado por essa classe. Vou clicar em próximo. Nessa parte aqui, localizar strings codificadas, veja que ele automaticamente localiza as strings. Ok, localiza todas as strings e já está com o valor, que seria a frase. Vou clicar em finalizar. E vamos no arquivo bundle e veja que todas aquelas strings ele já taca o valor.
Isso é muito bom muitas vezes quando você tem muita string em uma determinada página, uma determinada classe e você quer internacionalizar. Vamos agora para a última opção, assistente de teste de internacionalização. Vamos adicionar aqui uma classe de teste. O arquivo bundle já está selecionado, porque já tem. Todas as strings internacionalizadas têm suas respectivas chaves. O que está falando? Que todas aquelas strings, ok, que está na classe de teste, já está no arquivo bundle. Geralmente isso acontece por quê? Porque aquela classe teste que foi criada, as strings foram puxadas nessa classe Customer Controller. Então não existe nenhuma string diferente lá. E por esse motivo apareceu aquela frase. Vou retornar ao menu Ferramentas e estarei demonstrando essa opção Plataforma Java. Vou clicar aqui. Nesse gerenciamento de plataforma Java, nessa parte é a plataforma que está sendo utilizada pelo NetBeans. Eu estarei adicionando uma outra plataforma, selecionando aqui JDK 1.6, mas vamos imaginar que eu estou selecionando uma plataforma JDK 1.5 e aí vou clicar em finalizar. E veja que foi adicionado essa plataforma JDK 1.5. Com a vontade de você adicionar várias plataformas. De repente você quer trabalhar no seu projeto utilizando uma plataforma inferior, porque no seu cliente é um computador extremamente lento, ele não suporta o JDK 1.6, ele só vai suportar até 1.5. Vamos imaginar um caso assim. E para isso, basta selecionar aqui a plataforma e aí, na hora que você for criar seu projeto, você seleciona a plataforma JDK 1.5. Continuando, vamos trabalhar agora com plataformas do NetBeans. Nessa parte de plataformas do NetBeans, nós temos aqui a plataforma padrão, que seria do NetBeans IDE 6.8. Vamos imaginar aqui que você quer trabalhar com uma plataforma diferente. Você vai selecionar o NetBeans 6.8, mas você quer trabalhar, por exemplo, com uma plataforma do NetBeans 6.7. Então, basta selecionar o NetBeans 6.7, próximo, finalizar, e veja que foi adicionado ao NetBeans 6.8 a plataforma NetBeans 6.7. Com isso, você conseguirá trabalhar com todos os módulos do NetBeans 6.7 no NetBeans 6.8. Retornando ao menu Ferramentas, vamos para a próxima opção que eu acho importante, bibliotecas. Nessa parte de bibliotecas, nós temos as bibliotecas globais, ok? E nessa parte aqui, estão todas as bibliotecas instaladas no seu NetBeans. Se você quiser adicionar uma nova biblioteca, basta clicar aqui em Nova Biblioteca, digite o nome da biblioteca que você deseja instalar. Eu estarei colocando aqui Primary Faces. Ele é uma biblioteca de classe. Você pode colocar como biblioteca do servidor, caso você utilize um servidor, ok? A biblioteca ela vai ficar no servidor, por exemplo, no servidor do Glassfish, num servidor de hospedagem. Vamos imaginar algo assim. Porém, é uma biblioteca de classe. Eu estarei adicionando essa biblioteca no meu projeto. Vou clicar em OK. Nessa parte aqui, nós temos o ClassPath, CodeFont e o JavaDoc, que você pode estar adicionando os locais dessa sua classe. No caso, eu quero adicionar apenas ClassPath, onde estão as libraries. Então, vou clicar no botão Adicionar jar ou pasta. Vou na pasta onde está a minha biblioteca, aqui, que seria esse meu jar. Vou dar 2 cliques e aí foi adicionado
o meu jar a essa minha biblioteca. Quando você clica OK, foi adicionado à biblioteca. Então, por exemplo, aqui em bibliotecas, vou clicar com o botão direito, adicionar bibliotecas, Prime Faces. Quando eu fazer isso, aquela minha library, aquele meu jar, será adicionado. Então veja aqui que meu jar ele foi adicionado no meu projeto. Retornando ao menu Ferramentas, vamos para a próxima opção, Servidores. Nessa parte de servidores, você pode gerenciar todos os servidores que estão instalados no seu NetBeans. Você pode remover ou adicionar um servidor. No caso, nós temos dois servidores instalados, a versão 3.0 do Glassfish e a versão 2.1. Se você deseja instalar outro servidor, basta clicar em adicionar servidor, selecionar a versão do seu servidor, por exemplo, Tomcast 6.0, adicionar a pasta, o nome do usuário e a senha e clicar em finalizar. Isso vale para o servidor JBoss. Clique em próximo, adicione aqui o local da pasta, siga os passos, clique em finalizar e o servidor ele é adicionado na configuração do seu NetBeans. Retornando ao menu Ferramentas, eu irei demonstrar agora modelos. Ao abrir essa tela de modelos, veja que você poderá gerenciar todos os modelos pré-instalados no NetBeans 6.8. O que seria um modelo? Por exemplo, o Hibernate, nós temos aqui um modelo assistente para a configuração de Hibernate, nós temos o ícone dele. Se você trabalha com Java Surfaces, você já deve estar lembrando das páginas JSurfaces, que é o modelo, e o ícone desse modelo. Então, eu posso dizer que o modelo seria nada mais o tipo de arquivo que é trabalhado no NetBeans 6.8. Eu vou abrir no editor esse modelo para que vocês possam estar visualizando. Mas antes, deixa eu falar dessas opções. Você pode adicionar um modelo, adicionar uma pasta, duplicar o modelo, renomear o modelo, mover para cima, mover para baixo, excluir o modelo e aqui abrir o editor no modelo. Eu abri aqui um tipo do Java ME e como não estava ativado, ele está ativando para mim o Java ME. Muito bem, o modelo já foi carregado e aí você tem aqui as configurações desse modelo do Bean gerenciado JSurface. Retornando ao menu Ferramentas, vamos trabalhar agora com esquemas de DDT e XML. Nesses esquemas de DDT e XML, você encontrará todos os esquemas de um determinado, por exemplo, catálogo. Então temos aqui, por exemplo, vamos pegar no Java Surfaces e temos vários tipos de esquema. Por exemplo, um esquema do FaceConfig utilizando o padrão 1.2 e o esquema do Java Surfaces 2.0 utilizando esse esquema. É possível adicionar outros esquemas clicando aqui, certo? Primeiro você vai adicionar um catálogo. Adicionando o catálogo, você poderá adicionar dentro do catálogo uma DDT local ou um esquema e é possível também você remover um determinado esquema. Eu estarei abrindo aqui esse esquema do Java Surfaces 2.0 para que possamos visualizar ele. Veja que esse é o esquema utilizado pelo Java Surfaces 2.0. Se você ainda não entendeu o que é um esquema, com certeza você já deve ter trabalhado com nota fiscal eletrônica e geralmente a nota fiscal eletrônica possui arquivos WSD, se não me engano, arquivos do tipo XML, onde tem um esquema para se trabalhar.
Então seria mais ou menos o mesmo exemplo, seria um esquema que deve ser seguido para trabalhar com aquela ferramenta, vamos imaginar assim, aquele framework. É um esquema do XML para aquele framework. Retornando ao menu Ferramentas, eu estarei demonstrando para vocês agora a opção Plugins. Muito bem. Nessa janela de plugin, nós temos várias abas aqui. A primeira aba, ela fornece todas as atualizações importantes que devem ser feitas no NetBeans. Eu cliquei no botão Recarregar Catálogo para ver se tem alguma atualização para ser feito. Vamos ver. Eu acredito que não tenha nenhuma, uma vez que eu já atualizei meu NetBeans completamente há uns 2 dias atrás, mais ou menos. Opa, deu problema de internet. Se acontecer isso, clique em tentar novamente. Bom, todas as atualizações já foram feitas e por isso não apareceu nada. A segunda opção, plugins disponíveis, são os plugins opcionais que você poderá instalar no NetBeans. Eu vou instalar, por exemplo, esse plugin do Faceless 1.14, que dá suporte ao Java Surfaces 1.2. Vou selecionar, vou clicar em instalar. Vou aguardar aqui até o momento que é possível clicar no botão próximo. Ok, vou clicar em próximo, vou aceitar o termo de licença e vou clicar no botão instalar. Se você quiser mexer no NetBeans enquanto o processo de instalação continua, basta você selecionar essa opção. O NetBeans automaticamente vai minimizar essas janelas para que você possa continuar o seu trabalho. Uma vez que a instalação foi finalizada com sucesso, clique em finalizar e aquele plugin já foi instalado no seu NetBeans. A próxima opção aqui é baixados. Você pode adicionar um plugin adicionando manualmente, clicando no botão adicionar plugins. Você irá selecionar o arquivo NBM e quando selecionar esse arquivo NBM, basta selecionar ele aqui e clicar com o botão instalar. A próxima opção é instalado, que já possui instalados aqui, por exemplo, o Java EE. Se você clicar nele, tem a opção de desativar e desinstalar. No caso do Groove, se eu selecionar ele e clicar em ativar, ele será ativado e poderá ser utilizado pelo NetBeans. E a última opção, que é o configurações. Aqui você configura o seu NetBeans, por exemplo, verificar automaticamente por atualizações e o intervalo de verificação. Temos várias opções aqui. Temos todo dia, toda semana e aí outras. Vou colocar toda semana. Configuração das centrais de atualizações. Nós temos aqui os NetBeans. Esse é o link geral do NetBeans. NetBeans Beta. Plugin de terceiros. Esse é o endereço para acessar os plugins de terceiros. E o portal de plugins. Esse é o endereço para acessar o portal de plugins. Se você quiser editar o endereço ou adicionar novos endereços, você pode colocar outros. E agora, para finalizarmos essa videoaula, vamos ao menu Ferramentas e vamos na próxima opção, que será Opções. Deixa eu apenas visualizar aqui se tem alguma coisa faltando. Ok, Opções. Nessa parte de opções, ele é extremamente extenso, possui muitas configurações. Eu estarei demonstrando as partes mais importantes que geralmente são utilizados. Nessa aba aqui, geral, nós temos navegador da web, onde você pode selecionar qual navegador
você quer trabalhar com o seu NetBeans. Clicando em editar aqui, você pode adicionar, por exemplo, um outro navegador, por exemplo, Chrome. O local, você coloca o local aqui da executável. Realmente tenho que achar aqui onde é que fica. Será que é Google? Aqui Chrome. Aqui temos o Chrome. Vou clicar em OK e veja que eu tenho a opção agora Internet Explorer e Chrome. Se você tiver o Mozilla Firefox instalado, teoricamente ele já vai estar aqui programado para você. Você não precisa configurar outros navegadores. O Internet Explorer e o Mozilla são configurados automaticamente. Nessa parte de configuração de proxy, você configura o seu NetBeans, por exemplo, para acessar a internet sem proxy, utilizar a configuração de proxy do sistema ou configurações manuais do proxy. Você digita o endereço e a porta. Vamos agora para a aba Editor e estarei explicando outras funções importantes dessa aba. Nessa aba geral, nós temos dobramento de código. Utilizar dobramento de código? Sim, utilizar. Quais são os códigos que será dobrado por padrão? Por exemplo, eu vou colocar importações, ok? Eu vou selecionar importações aqui. Vou dar OK aqui. Vou abrir uma classe e minhas importações, ele vai vir dobrado. Veja que ele veio dobrado, enquanto todos os outros código-fonte ele veio desdobrado. Clico aqui, você visualiza o que está dentro. Clica aqui e ele esconde. Então, deixa eu voltar lá. Vou cancelar isso aqui e veja que esse aqui ele vai vir normal agora. Quando eu clicar aqui, veja que as importações, deixa eu voltar aqui, não tem importação aqui, só tem aqui, deixa eu ver uma classe aqui que tem importação. Aqui, importações agora veio aberto. Formatando. Essa aba é muito importante também. Linguagem, todas as linguagens, ok? Você pode selecionar C++, outras linguagens que a ideia trabalha, mas no caso aqui todas as linguagens. Tabulações e indentação é a categoria, ok? Pré-definida. Então, nós temos aqui a opção número de espaço por indentação. Está 4, tamanho da tabulação está 8 e a margem direita está 80. Geralmente o que eu costumo mudar aqui, que eu acho importante, é o número de espaço por indentação. Aqui ele está 4. Eu costumo trabalhar com 2. Porque quando você trabalha com código muito extenso, à medida que vai aumentando o código-fonte, ele fica realmente muito ruim, fica muito para lá. Então, eu acho que com 2 você poderá programar sem nenhum problema. Vamos continuar então. Autocompletar de código, janela de pop-up de autocompletar automática. Temos aqui várias outras opções, ok? Nós temos aqui esse janela que eu tinha falado anteriormente, é aquela janela que quando você aperta Ctrl Space, ele vai autocompletando para você automaticamente. Por exemplo, se você digitar um comando lá, System, e você já digitar quase completa a palavra, ele vai completar para você. Tem que você tem que ficar digitando letra a letra. Vamos ver algo importante aqui. Aqui, caso você queira que exiba a documentação sempre ao lado da conclusão, basta ativar ele. Isso aqui eu não acho muito importante, mas você pode ativar autocompletar de código com distinção entre maiúscula e minúscula. Por exemplo, se você estiver digitando System, começou com a letra maiúscula, ele vai completar o código com aquela função que esteja programado com a letra maiúscula. Agora, se você tiver, por exemplo,
adicionado uma variável system minúsculo, na hora que você digitar o S minúsculo, ele só vai demonstrar essa variável minúscula. Ela não vai mostrar aquela função system maiúscula do NetBeans. E temos essa opção também, inserir o fechamento de parênteses automaticamente. Sempre que você abre um parênteses, ele vai fechar para você. Vamos aqui retornar para esta aba, modelo de código. Vamos ver aqui os modelos. Aqui você pode ver que tem vários modelos de código. Por exemplo, vamos pegar aqui um while, while-in. Você pode estar programando outros modelos que você achar melhor. Dicas. Aqui são as dicas que costumam aparecer no NetBeans. Por exemplo, correção de erro, criar campo, criar variável local, circundar com tries cache. Se você não sabe o que era dicas, quando você programava, geralmente aparecia um ícone aqui, acho que um ponto de interrogação em amarelo. Você clicava aqui, aparecia circundar com tries cache, ou de repente criar um campo de variável não inicializada. Então essas são dicas que você possa estar programando aqui. Ou seja, você pode estar ativando algumas dicas ou simplesmente desativando. Marcar ocorrências. Você pode marcar ocorrências do símbolo sobre o cursor. Por exemplo, marcar uma ocorrência no tipos, métodos, constantes. Realmente eu costumo deixar tudo ativado de marcar ocorrências, porque eu acho extremamente importante. Macros, nós temos aqui os macros, por exemplo, de catch to string, os macros debug var. Nessa parte você pode clicar em novo, ok, e criar marcos personalizados. Vamos agora à aba fontes e cores. Nessa aba fonte e cores, o importante que eu acredito é o perfil. Através desse perfil você pode escolher vários tipos, ok, de fonte e cores. Por exemplo, perfil terra, luz da cidade, NetBeans 5.5, NetBeans e o perfil Norega hoje. Como assim inserir esse perfil? Esses perfis ele já vem pré-configurado com esses parâmetros aqui, ó, essas categorias. Mas se de repente você quiser mudar algum parâmetro, alguma categoria, por exemplo, pegar a string aqui, vou colocar uma cor rosa. Veja que todas as strings irão ficar com a cor rosa ou com a cor violeta. Ou você pode adicionar vários efeitos também, ou até mesmo a fonte. Ao escolher o perfil, você tem que falar qual linguagem vai estar associado àquele perfil. No caso, eu coloco sempre todas as linguagens, mas você pode estar criando o seu próprio perfil. Uma vez que você queira restaurar o perfil, basta clicar em restaurar e as configurações padrão serão restauradas. Se você quiser duplicar o perfil, em duplicar. Uma vez que você também queira exportar o perfil, vamos imaginar que você cria um perfil e esse perfil ele tem que ser utilizado na sua empresa. Basta clicar no exportar, salva esse nome do perfil local e clique em OK. Veja que tem a opção de selecionar as opções para exportação. No caso, eu coloco todas para que todas as opções dessa configuração sejam gravadas em um arquivo que possa ser importadas por outro NetBeans. E aí, se você tiver em um computador e quer importar aquele perfil, basta clicar no botão importar e selecionar o arquivo que foi criado. Isso aqui é muito importante para uma empresa, como eu já havia falado, para uma empresa que segue um padrão de código-fonte. Nessa parte de realce, você pode configurar também as opções, ok? Por exemplo, o que acontece quando você selecionar um texto?
Veja que aqui ele fica preto e o segundo plano fica meio azulado. Você pode configurar todos esses parâmetros do jeito que você achar melhor. Não tem como explicar todos, porém basta você dar uma lidinha aqui e modificar o que você achar importante. É possível também alterar a categoria de anotações. Por exemplo, acredito que vocês já tenham visto esse exemplo: diga, corrigível, dica, corrigível, ok? Esses dois símbolos. O símbolo de erro, acredito que vocês já tenham visualizado. Então vocês podem mudar aqui como vocês querem que isso seja demonstrado para você. Vamos agora para comparar, realçando o cor do texto adicionado, o cor do texto que foi removido. Isso aqui do comparar, ele é mais para quando você faz uma comparação num código-fonte. Ou seja, geralmente, quando você acessa lá o menu equipe histórico, você tem as duas telas, ok, de comparação, e é demonstrado o que foi alterado. Então, esses são os parâmetros de como será demonstrado naquela janela. Há possibilidade também de se configurar o perfil de anotações. Por exemplo, você pode configurar as mensagens no ponto de interrupção quando tiver em pause, ou até mesmo quando tiver em erros. Basta você configurar esses parâmetros para que ele seja demonstrado do jeito que você preferir. A próxima opção aqui é o comparar. Nós temos um exemplo: cor de texto adicionado, cor de texto removido. Esse comparar, ele se baseará naquela comparação de código-fonte que você faz. Por exemplo, quando você abre um código-fonte e na parte de histórico você compara um código com outro, ou caso você queira reverter um código-fonte, você simplesmente vai ver que aparece duas janelas, um do lado direito, okay, e do lado esquerdo. O do lado esquerdo sempre é o código original e do lado direito é o código que você vai comparar, ou seja, é o código que você selecionou lá no CVS para comparar. Então, essas configurações de comparação é feito por aqui. Vamos agora para mapa de teclados. Nesse mapa de teclados, nós temos aqui vários perfis para Eclipse, Emacs, que seria o NetBeans funcionando em sistemas Macintosh, IDEA, NetBeans e o NetBeans 5.5. Esse recurso de mapa de teclas, ele é mais para criar atalhos personalizados, por exemplo, para pegar alguma coisa aqui bem simples. O F9, compilar file, ou seja, compilar arquivos. Se de repente você quiser mudar, ao invés de usar F9, você pode usar o F1 ou qualquer outro tipo de atalho que você deseja trabalhar. Essa opção é muito importante se você já acostumou com os atalhos de uma empresa. Então existe aquela opção de exportar e importar. Então, vamos imaginar que você vai trabalhar numa empresa, já trabalhou mais de 5 anos no NetBeans e tem lá o seu esquema de atalhos. Então você exporta os atalhos para um arquivo e depois lá no computador da empresa você clica no botão importar e importa esse arquivo. Todos os atalhos serão importados e configurados no seu NetBeans. Terminando a nossa videoaula, faltando aqui a aba miscelânea. Se você analisar, é uma aba extremamente grande, com muitos parâmetros. Então eu estarei explicando aqui o que eu achar mais importante. É muita coisa mesmo para configurar o NetBeans. Então vamos na parte de aparências. Através dessa aba aparências, você configura a aparência do NetBeans. Por exemplo, imagem da janela arrastada, encaixar as bordas da janela, encaixando janelas flutuantes. O que seria encaixando janelas flutuantes? Temos várias janelas que quando você move ela, você encaixa uma na outra.
Então temos esses parâmetros de aparência. Vou pular isso aqui. Comparação não. Não. Então aqui nós temos outros parâmetros de configurações do JVME, do JavaScript, por exemplo, navegadores de destino. Firefox, qual é a versão? 3.0 e posterior. Vou usar o Internet Explorer com JavaScript, qual é a versão? Partido 7. Safari, partido 3. E aí você pode configurar a versão do JavaScript que vai ser usado. O padrão é o padrão que está instalado no NetBeans aqui. Quando você debugar, você quer que mostre o quê? As funções, suspenda os erros, suspenda a primeira linha. Aqui você coloca, por exemplo, uma configuração no Firefox. E temos outras opções também. Essa opção também é muito boa, porque envolve profilers. Se você assistiu a minha videoaula sobre perfil, essa opção aqui é muito boa, ok? Para você selecionar a plataforma do Java, você já seleciona a plataforma padrão, a porta de comunicação, qual a seção de criação de perfil for iniciada, quando for iniciada, abrir a visão geral da telemetria, somente para monitoração, nunca, sempre. Vou colocar sempre aqui, abrir a exibição dos tópicos sempre também, abrir os resultados ao vivo da CPU e da memória. Me selecione aqui, temos alterar instantânea, fazer o que? Abrir um novo instantâneo. E caso houver esse erro de out of memory, se fora da memória, fazer o que? Salvar o despejo da pilha para o projeto perfilhado, salvar o despejo da pilha em diretório temporário. Então temos várias dessas opções que você pode estar configurando como um padrão para que você possa estar utilizando no menu perfil. Nessa pasta de rastreamento de problemas, utilizando Bugzilla, você pode configurar também os parâmetros. Atualizar os problemas abertos a cada quantos minutos? Atualizar os problemas abertos a cada quantos minutos? Então, você tem essas opções de modificar. Temos aqui a parte de versionamento, que envolve o CVS, histórico local. Por exemplo, manter o histórico local para o número de dias. Subversion. O caminho para o arquivo executável do Subversion. As configurações de conexão. De repente você vai acessar um servidor do CNI. Você seleciona aqui o endereço, usuário e a senha. E temos outras configurações aqui. Por ser algo extremamente extenso configurar tudo, estou aqui demonstrando o que geralmente você vai utilizar. Bom pessoal, ficamos por aqui nessa videoaula. Eu espero que vocês tenham aprendido a utilizar a maior parte dos recursos que são de extrema importância na hora que você programa. Obrigado e até a próxima aula.